Há autoridade para estabelecer provas de discipulado. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu convido vocês a estudarem um pouquinho deste livro aqui, o Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse livro, ele é um livro importante dentro da hierarquia da igreja. Obviamente ele não está rivalizando, muito menos acima da Bíblia, dos escritos de Ellen White, que são colocados de uma forma bem enfática dentro do Adventismo do Sétimo Dia, ainda que também abaixo da Bíblia. Mas vamos pensar assim, se a gente pudesse fazer uma ordem hierárquica dos documentos da igreja, que são os mais importantes, então seria Bíblia acima de tudo, os escritos de Ellen White, e logo abaixo seria então o Manual da Igreja. Então o que acontece? O Manual da Igreja, ele diz uma coisa muito interessante a respeito do tema prova de discipulado. E se você não sabe o que é isso, eu já vou explicar. Então eu gostaria de ler para vocês a página 66. O primeiro tópico desta página é um parágrafo onde a Igreja Adventista do Sétimo Dia diz o seguinte: o subtítulo é Nenhuma prova adicional de discipulado. Então aqui se diz o seguinte: nenhum ministro, congregação ou associação possui autoridade para estabelecer provas de discipulado. Essa autoridade pertence à Assembleia da Associação Geral. Portanto, qualquer pessoa que busca aplicar provas além das que são estabelecidas aqui não representa apropriadamente a igreja. Então, o que acontece? Esse pequeno parágrafo tem implicações enormes para a vida e experiência da igreja. O que é a prova de discipulado? Prova de discipulado é tudo aquilo que, se você fizer ou não fizer, a sua caminhada com Cristo, a sua união com Cristo pode ser questionada. E aí o seu discipulado pode ser questionado. Então o que é a prova do discipulado? Seria mais ou menos algo do tipo assim. Bom, Jesus pregou a verdade. Se você anda por aí sendo um mentiroso, isso é uma prova de discipulado. Você falhou nessa prova. Você não é um discípulo. Você não está andando com Jesus, não está representando a Jesus. Mais ou menos é esse o raciocínio por detrás da questão de prova de discipulado. Dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, onde estão estabelecidas as provas de discipulado? Aqui, no Manual da Igreja. Não é aqui na cabeça do Ezequiel, aqui na cabeça do pastor X, do pastor Y, da congregação X ou da congregação Y, da associação X ou da associação Y. E onde é que se estabelece o Manual da Igreja e todas as diretrizes da Igreja Mundial? É em Assembleia de Associação Geral. Então, basicamente, isso aqui está dizendo para nós o seguinte: tudo aquilo que é prova de discipulado deve ser consenso da Igreja Mundial e não pode estar submetido a nenhum capricho individual de nenhum líder, de nenhuma congregação e de nenhuma associação. E por que isso é importante? Porque isso evita arbitrariedades em geral nos relacionamentos dentro da igreja. Imagine que um pastor, uma congregação ou uma associação queira disciplinar ou excluir membros com base em entendimentos particulares que não representam a igreja. Então vamos pensar que uma congregação se una e diga assim: se alguma irmã vier ao culto de calça e não de saia, será disciplinada, será excluída da igreja. Esta congregação não tem autoridade para assim agir,
Por quê? Porque o manual da igreja não estabelece esse ponto específico como prova de discipulado ou prova de comunhão. Então, a igreja não pode disciplinar uma mulher por causa desse ponto específico. E eu dei esse exemplo, mas poderia dar inúmeros outros exemplos. Imagine que eu fosse pregar numa igreja com uma gravata cor-de-rosa. E aquela igreja dissesse, o pastor tem que ser disciplinado, o pregador tem que ser disciplinado, porque a gravata cor-de-rosa ela tem um mau testemunho, porque ela evoca sentimentos e imagens relativas aí a ser afeminado, homossexual e coisas desse tipo. A igreja não pode disciplinar o pregador ou o pastor por causa disso. Por quê? Porque essa não é uma prova de comunhão ou discipulado para que possa gerar algum tipo de disciplina, muito menos de exclusão de uma pessoa em função de algo desse tipo. Os exemplos que eu dei são bastante simples, mas esses exemplos podem se tornar um pouco mais complicados, dependendo, do grau de vontade que você tiver de complicar as coisas. E às vezes os seres humanos têm a vontade de complicar as coisas, não é verdade? A própria Bíblia diz, que Deus criou o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. E o fato é que às vezes a gente se mete em muita discussão, em muita questão que acaba nos afastando do foco da caminhada cristã. Então, eu trouxe essa reflexão para vocês para a gente entender uma coisa muito importante. A igreja é conduzida por si mesma em coletividade, em assembleia de associação geral. Ela não é conduzida pelos caprichos e opiniões e posturas de pessoas isoladas. Porque quando isso acontece, 99% dos casos acontece o quê? Perseguição injusta em função de coisas não claramente reveladas, estabelecidas no contexto da comunidade. E isso gera muitos problemas interpessoais e, inclusive, em outras esferas. Então percebam, um parágrafo tão pequeno como esse resguarda a igreja de muitos problemas quando a igreja cumpre aquilo que se propõe no seu próprio manual. Inclusive, isso é uma coisa muito importante para a gente entender, Os líderes da igreja têm que zelar pelo manual da igreja justamente por causa desse tipo de coisa. Porque quando você anda de acordo com o manual, você não tem onde temer. Você está de acordo com a igreja tem direito de existir, ela tem legitimidade em existir, e ela está protegida, na maioria dos países, por exemplo, pela própria Constituição, nos países constitucionalistas, e etc. Então, assim, é muito importante a gente seguir de acordo com as regras que a própria igreja estabelece. Essas regras, elas são claramente delimitadas. E para a gente não inventar regras de comunhão. Imagine, por exemplo, eu, Ezequiel, tenho as minhas opiniões particulares relativamente, aí, por exemplo, aos pós-lapsarianos. E eu acho que eles são hereges perfeccionistas. Mas é assim que a Associação Geral definiu em comissão, em votação da Conferência Geral e etc. E o pós-lapsariano perfeccionista ele tem que ser excluído da igreja e disciplinado? Não. Então eu nunca poderia propor a disciplina ou a exclusão de um membro da igreja em nome de algo que a própria igreja não diga. Entretanto, para a gente tentar estabelecer assim de uma forma bem clara e bem precisa, quais são as coisas então que são as provas de comunhão e de discipulado dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Que caso você venha tropeçar nestas questões, você pode ser disciplinado ou excluído da igreja. Então elas são em número de 14, apesar de elas poderem ser diminuídas se você agrupar algumas delas que estão na mesma categoria. Então eu vou ler para vocês aqui. Está na página 64 do Manual da Igreja, que fala das razões para a disciplina de uma pessoa dentro do contexto da igreja. E essas são as razões estabelecidas no manual, votado em Assembleia da Associação Geral. Então, se você negar a fé nos fundamentos do Evangelho, nas crenças fundamentais da igreja, ou o ensino de doutrinas contrárias a eles, você vai poder ser disciplinado ou excluído da igreja. Então veja, se o seu pós-lapsarianismo, se o seu perfeccionismo, se o seu uso disso ou daquilo se tornar algo manifestadamente contrário às crenças fundamentais da igreja, então nesse caso você pode ser excluído ou disciplinado. Outra coisa, se você violar a lei de Deus,
adorar ídolos, cometer homicídio, roubo, profanação, transgressão do sábado, falsidade intencional ou habitual, a famosa mentira, se eu for um mentiroso e tal, você pode ser disciplinado ou excluído da igreja, porque aqui está claramente estabelecido, né? São práticas que você faz e que estão em desarmonia, né, com aquilo que a igreja espera dos seus membros e dos seus líderes, né? Perceba que inicialmente é uma questão teórica, é o evangelho, é as doutrinas, é as crenças, e agora parte para questões práticas. Do ponto 3 até o ponto 5, você trata de questões sexuais. Então é violação do mandamento que diz não adulterarás, e aí trata também de abuso infantil, fornicação, homossexualismo, incesto, sodomia, bestialismo, produção, uso ou distribuição de material pornográfico. Então basicamente esses 3 itens podem ser resumidos debaixo do tema da transgressão da lei de Deus em termos da questão da sexualidade. Então a Igreja Adventista do Sétimo Dia acha a dimensão da sexualidade humana algo muito importante e que se você andar por aí transgredindo as leis de Deus em relação a isso, você não representa um discípulo de Jesus Cristo, você pode ser disciplinado ou mesmo excluído da igreja. Aliás, o 6º ponto também se enquadra nesse ponto, que é o novo casamento de uma pessoa divorciada que se divorciou por motivo não de adultério, mas por um motivo qualquer, um motivo banal. Você banaliza o casamento e etc. Então, basicamente, esses 4 pontos aí tratam desta questão da fidelidade em relação à sexualidade. O 7º ponto, que é estabelecido aqui pela Conferência Geral, é pessoas violentas, inclusive no contexto de violência familiar. Então, se você for uma pessoa que bate, que espanca, que humilha, que grita, que briga, que tal, você corre o risco de ser disciplinado ou excluído da igreja, dependendo, obviamente, do grau de problema que você manifestar em relação a isso. Discutir, ter uma discussão normal, todo mundo tem. Mas isso aqui coloca, assim, pessoas realmente, de fato, violentas. Se você bater na sua mulher, você vai poder ser excluído da igreja. Inclusive, se a mulher bater no marido também, né? Porque às vezes a gente tem essa noção, assim como, por exemplo, a modéstia cristã é muito mais aplicada à mulher do que ao homem, mas deve se aplicar também ao homem, a violência doméstica é muito mais aplicada ao homem do que à mulher, mas também deve ser aplicada à mulher. Então, nesse caso, os violentos em contexto familiar ou social, eles são aqui colocados como pessoas que estão falhando nas provas do discipulado e podem ser excluídos ou disciplinados pela igreja. 8º ponto aqui, são as pessoas que cometem fraude ou deliberada falsidade nos negócios. Pessoas, então, que estão roubando, que estão burlando, que estão usando de jeitinhos e coisa e tal para questões financeiras e dinheiro e etc. e tal. Isso aqui é uma coisa muito interessante e muito complicada, né? Porque a gente sabe que, vamos pensar assim, teoricamente, todos nós deveríamos entender que assim, qualquer tipo de desonestidade, qualquer tipo de fraude é pecado e é roubo. Entretanto, isso é muito complicado. Vamos pensar que exista numa associação um computador com Windows ali que não foi comprado a sua licença, um Windows pirata, que inclusive eu acho que a maioria dos Windows no Brasil hoje são piratas, são desse tipo aí. Então perceba, quem deveria ser disciplinado numa situação como essa, né? São situações bem complicadas. É a pessoa que usa o computador, é o presidente da associação, que presidente de associação ou que pessoa que usa computador na associação ou nas associações em geral vão manter o seu cargo na igreja. Essa é uma coisa complicada, mas de qualquer forma a igreja se manifesta na teoria como algo contra isso, e óbvio que a gente tem que buscar também colocar isso em prática, porque se você cobra uma coisa na teoria que você não cobra na prática, também fica meio complicado, né? Então, por exemplo, lá o irmão, não sei em que igreja lá, ele tem uma empresa, ele sonega imposto, você vai lá e disciplina ele e você exclui ele da igreja. Mas quando a própria instituição faz isso, você não disciplina ninguém e não exclui ninguém. Nesse caso, caso essa circunstância exista, o que existe aqui é uma hipocrisia. É um rigor contra o irmão em nome do manual que você não cumpre você mesmo aí dentro, né, da esfera administrativa da igreja. A gente tem que evitar esse tipo de postura, porque isso denota contra, né, a nossa idoneidade moral para gerirmos uma igreja, para administrarmos uma igreja. 9º ponto, conduta desordenada que traz opróbio sobre a igreja.
Esse é um dos temas mais interessantes, inclusive talvez eu acho que vale a pena um dia fazer um vídeo só sobre esse ponto específico aqui. Esta questão simplesmente ela remonta ao seguinte: a igreja ela condena muitas coisas que a lei de Deus condena, que a palavra de Deus condena, e às vezes algumas pessoas se envolvem em situações que realmente podem colocar a igreja em situações complicadas. Então imagine o seguinte: a igreja tem todo esse pudor em relação à sexualidade. Aí vai lá um membro da igreja, entra num prostíbulo, pede lá um refrigerante para beber, senta e vê um show de striptease. Ele pode nem praticar sexo com nenhuma menina ali dentro. Mas essa conduta é considerada desordenada, trazendo opróbrio à igreja. Existe um membro da igreja frequentando um prostíbulo, uma casa de striptease e etc. Ele, inclusive, pode nem beber, pode nem fumar, pode nem fazer, entre aspas, nada errado. Mas só esse ato já é algo que a igreja considera algo errado, porque está numa associação íntima e direta com aquilo que a igreja condena claramente no seu manual, que são as questões aí de pureza sexual e etc, ok? Poderíamos dar outros exemplos. Então, você, por exemplo, tem algum tipo de associação ao tráfico. Você mora numa comunidade onde existe tráfico, e aí você vai, e você está sempre no meio dos traficantes, e de repente você está recebendo dinheiro, e ali, e troca uma ideia, e conversa, daqui a pouco as pessoas estão achando que você é um traficante no meio dos traficantes. Então vamos pensar assim: o cara vai passar um dinheiro um pro outro, ele passa para você, você passa pro outro, você tá na rodinha ali, o pessoal tá usando droga. Então esse tipo de coisa não é bem vista na igreja, e isso é razão de disciplina ou de exclusão da igreja, tá bem? Outra coisa: adesão ou participação em movimento ou organização separatista ou desleal. Isso aqui em relação à própria igreja, né? Se você está agora frequentando, de repente, aí um pequeno grupo de pessoas que detonam a igreja, diz que a igreja é Babilônia, diz que é para você tirar o seu dízimo da igreja e dar ali naquele grupinho, você está sempre naquele grupinho, você está frequentando esse grupo, você pode ser disciplinado em algum momento ou ser excluído da igreja, porque se percebe que a sua influência está a favor daquele grupo. O que não quer dizer, obviamente, a primeira vez que a pessoa for num lugar que fala esse tipo de coisa, ela vai ser disciplinada. Isso aqui tem que ver com uma constância. Assim, é adesão ou participação nesse tipo de movimento. Então, por exemplo, pensar que eu sou pastor e vou lá num grupo e faço um estudo para dizer que aqueles hereges ali estão errados, estão contra a igreja e etc. Eu não vou ser disciplinado por isso. Mas se eu começar a ir e frequentar e aderir àquele movimento, eu posso ser disciplinado ou excluído da igreja. Ponto número 11. Persistente recusa em reconhecer a autoridade da igreja devidamente constituída, ou em não se submeter à ordem e disciplina da igreja. Isso é uma coisa importante. Se você quer fazer parte de uma comunidade, de uma igreja, e você simplesmente não reconhece a autoridade dessa comunidade ou dessa igreja, você não se submete à sua ordem, à sua disciplina, às suas doutrinas, às suas práticas, ao seu estilo de vida, você pode ser disciplinado e excluído da igreja, sim. Inclusive deve, porque aí vamos pensar assim, você é um não adventista dizendo que é adventista. Então você não guarda o sábado, você bebe, você fuma, você adultera, você mente, você rouba, você desvia, você não devolve dízimo, você desvia dízimo para movimentos separatistas, você pinta e borda, mas você quer ser adventista do sétimo dia. Não dá. Simplesmente não dá. Então, essa persistente recusa contra as doutrinas da igreja e a própria autoridade da igreja, porque isso é uma coisa interessante também. Vamos pensar que você não faça nada disso. Você não bebe, não fuma, não adultera, não mente, não rouba, não desvia dízimo, não faz nada. Mas você prega que a instituição é a Babilônia do Apocalipse, os pastores são todos ladrões que só querem saber de dízimo, o presidente da associação é um safado, e ele faz isso e faz aquilo, e etc. E você é simplesmente crítico, não tem prova, simplesmente você é uma pessoa crítica da instituição, da organização, da estrutura. Você pode ser disciplinado e excluído da igreja, sim. O que obviamente é diferente dos membros da igreja que têm críticas esporádicas a situações dentro da igreja, que todo mundo tem. Os próprios pastores têm, né? Nenhum pastor consciente, nenhum membro consciente da igreja diz que a igreja é um mar de rosas, é o paraíso na terra, mas as críticas pontuais que são feitas e podem ser feitas simplesmente não podem se tornar nessa persistente recusa em reconhecer a autoridade da igreja, a organização da igreja, a sua ordem e a sua disciplina, ok? 12º ponto, o uso, fabricação ou venda de bebidas alcoólicas. Então, se você quer viver nesse mundo aí de bebidas alcoólicas, usando e distribuindo e vendendo e ganhando seu dinheiro com base nisso, a igreja entendeu que isso não está legal, não cabe para um discípulo de Jesus Cristo.
Ok. Outra coisa, uso, fabricação, venda de fumo ou qualquer de suas formas para o consumo humano. Então cigarro e bebida, se você quer viver de vender esse negócio e usar esse negócio e lucrar em cima desse vício ou viver esse vício, você pode ser disciplinado ou excluído da igreja. E por fim, o uso de drogas ilícitas ou consumo, uso indevido ou venda de narcóticos e drogas sem permissões e motivo médico apropriado. Então, basicamente, o que o Manual da Igreja está dizendo é o seguinte: seja fiel às doutrinas da igreja, cuide da questão sexual, que é uma coisa bem importante para a igreja, mas não só. Então tem a ver com mentira, idolatria, roubo e etc. Esses movimentos contrários à igreja, esses grupos separatistas e críticos, desviam dízimo e ministérios independentes aí condenados e etc. Uso de bebidas, cigarro, drogas e tal, e basicamente essas são as provas de comunhão dentro do entendimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quem tem autoridade para mudar alguma coisa aqui? A Associação da Assembleia, aliás, a Assembleia da Associação Geral Reunida. Então, se você não concorda com alguma coisa aqui, eu acho que pode vender bebida, eu acho que pode vender cigarro, é responsabilidade de quem compra. Ok, você pode tentar mudar isso aqui. Você faz uma proposta para a igreja vai levar para a igreja local, a igreja vai estudar o assunto. Olha, é pertinente. Passa para a associação passa para a união passa para a divisão vai levar o tema para a conferência geral, e se a Igreja Mundial entender que realmente essa é uma restrição que não precisa ser levada desta maneira, a igreja retira esse item, e a partir desse momento, se você vender o cigarro ou a bebida, você não é mais disciplinado. Ponto. Se você quiser incluir ou retirar incluir alguma coisa aí, por exemplo, as pessoas sabem que eu fui desligado do ministério porque eu fui em manifestações aí contra Dilma Rousseff, etc. Então vamos pensar o seguinte, esse ponto é um ponto interessante, porque veja bem, se você quer disciplinar pessoas ou excluir pessoas do ministério ou da igreja, porque ela vai lá numa manifestação política, seja a favor do impeachment ou contra o impeachment, isso precisa estar claramente no manual da igreja, certo? Votado em conferência geral. Então você tem que fazer esse caminho todo. Você tem que propor isso para a igreja. E quando esse voto for feito, caso ele seja aceito, ele vai se tornar um dos votos aqui. Participação em manifestações políticas, públicas, contra ou a favor governos, contra ou a favor membros do governo, contra ou a favor lá o presidente da república. Ok. Então, a partir desse momento, a pessoa que for vista numa manifestação, ela poderia ser disciplinada ou excluída da igreja. De outra forma, essa disciplina ou exclusão, ela não é legítima. Por quê? Porque ela não representa apropriadamente a igreja. Veja lá, olha, não existe nenhuma prova adicional de discipulado. Nenhum ministro, nenhuma congregação, nenhuma associação possui autoridade para estabelecer provas de discipulado. Essa autoridade pertence à Assembleia da Associação Geral. Portanto, qualquer pessoa que busca aplicar provas além destas estabelecidas aqui não representa apropriadamente a igreja. E essa é uma das razões pelas quais eu digo que, por exemplo, o meu afastamento do ministério foi ilegal, ilegítimo e feriu o manual da igreja. Essa é uma das razões pelas quais eu critico esta decisão. Porque ela não é abarcada pelo manual, ela não é legítima pelos próprios termos do manual, e é esta a razão das minhas críticas. A razão das minhas críticas não é que eu não me submeto àquilo que a igreja decide. Pelo contrário, eu estou aqui dizendo que a gente tem que considerar o que a igreja decide. Mas o que a gente não pode fazer é inventar provas de discipulado onde essas provas não existem.